E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Estamos de volta com mais um Planeta Rússia Podcast. O podcast oficial do Guia da Copa do Mundo Rússia 2018, realizado pelos alunos da Universidade Positivo. Eu sou o Lucas Jensen e no programa de hoje vamos falar sobre o Grupo C, grupo que tem França, Peru, Dinamarca e Austrália. E como sempre, estamos aqui com os nossos comentaristas. Bruno Santoni. Fala, galera! E a França aí, liderada por Antoine Griezmann, é a favorita ao título da Copa? O que será que vai acontecer, hein? Estamos aqui também com o Matheus Bueno. Rapaziada, Peru volta ativa após 36 anos. Eita, nós! Estamos aqui também com o saudosíssimo Pedro Lucena. E aí, pessoal, olha, a seleção da Dinamarca vai muito além do Christian Eriksen. Muito além do Christian Eriksen. E a seleção da Austrália, hein? O interminável Tim Cahill. O que podemos esperar desse vovozinho? Vamos pro jogo? Começando com a cabeça de chave França, desses negros maravilhosos. O que você tem para nos dizer sobre a França do técnico Didier Deschamps, que foi o capitão da Copa de 98, Bruno Santoni? Deschamps. A seleção da França aí, que a gente estava comentando já da Espanha no último programa, ela também vem com uma nova safra aí de jogadores. A gente tem Antoine Griezmann aí, que é realmente o craque da seleção. Pode ser um dos melhores do mundo. Vamos esperar aí a disputa em janeiro, desculpa. E também temos aí Pogba do United, Kanté do Chelsea, que está em boa fase, apesar do Chelsea não estar na sua melhor fase. Um Tite do Barcelona, um Titi que seja, um Mbappé do PSG. Realmente tem jogadores muito, muito bons aí que eu não sei como é que eles atuam em grupo ainda, eu não tive essa oportunidade de ver eles como uma seleção, mas que individualmente nos seus clubes eles são muito, fazem muita diferença, né? Eles são muito determinantes para cada... E esse acho que é o grande problema da seleção da França, né? Essa falta de conjunto, né? Agravado principalmente por alguns episódios extra-campo, né? Caso Benzema, Valbuena, alguns jogadores que não se dão bem com o técnico de Deschamps, né? Como instruiu o nosso Bruno Santoni aqui. Mas, Pedro Lucena, essa falta de conjunto, apesar da boa qualidade técnica, pode pesar na hora do vamos ver para a França? Eu acho que nesse caso não, porque você teve aquela confusão com o Valbuena, com o Benzema, e são dois caras que já não fazem muito mais parte da seleção francesa. Eu acho que todos aqueles episódios conturbados que a gente assistiu acontecendo na seleção, acho que já ficaram para trás. Você tem uma seleção muito nova, que não tem muita ligação mesmo, não tem muito nem relacionamento, que até os times que esse pessoal todo joga da seleção atual francesa nem são os mesmos da galera toda, né? Então você tem uma média de idade muito baixa. Acho que tirando um pouquinho do meio campo, que ainda tem um pessoal um pouco mais maduro, vamos dizer assim, com o Matuidi, o Kanté, que já tem 27, 28 anos, o grupo é muito novo. Então é uma renovação. Eu acho que vai ser a primeira Copa assim, da França realmente com uma geração nova, uma geração extremamente talentosa. Cara, eu dou um destaque muito grande para essa geração. Ela é mais nova que a geração da Espanha. Tem o Mbappé, o Dembélé, que agora que foi para essa temporada pro Barcelona. Eu acho que eles têm um potencial muito grande de crescimento. E além disso, eu acho que a parte do meio ataque da França é muito forte. E mesmo que eles não tenham um coletivo ali pronto, a camisa da França ela é muito forte. A história delas em Copa é muito forte. Não dá para se duvidar de nada, acho que da França para essa Copa do Mundo. Tem os destaques lá, tem o Pogba, que é um craque, que pode decidir. Tem os dois, o Dembélé e o Mbappé, que eu já citei. O Griezmann, que tá numa fase no Atlético muito forte. Tem muitos jogadores, mas eu acho que também o que pode pesar ali, o que pode ser uma parte, que pode ser uma deficiência técnica na escalação do time ali, a gente tem que esperar para ver se o Mendy, na lateral esquerda, se ele vai conseguir se recuperar a tempo para essa Copa, porque ele é uma peça fundamental no setor esquerdo ali do... O Mendy, já que você levantou aí essa questão, ele estando de fora, o substituto principal dele é o Kurzawa.
O Kurzawa do Paris Saint-Germain, ele pode fazer o mesmo papel que o Mendy ou fica muito deficiente a seleção da França nesse sentido? Eu acho que não se compara. Ele no Paris, o Kurzawa, ele tem um destaque ali, mas também futebol francês ali, pra ele ser titular, por mais que tantas estrelas que tenha no Paris, ele é titular lá, mas eu acho que não se compara. O futebol do Mendy, a temporada que ele fez no Mônaco, é claro que também ele teve uma lesão muito séria logo quando chegou no Manchester City, que tava uma expectativa muito alta no futebol dele, mas eu acho que o Mendy é muito mais jogador. Pior que eu vou discordar dos meus colegas de mesa. Eu acho que o Kurzawa consegue fazer um bom trabalho nessa substituição, porque ele ainda é um jogador de qualidade e o setor defensivo da França tem tanta qualidade nas outras peças que ele leva que eu acho que o impacto é bem menor, sabe? Porque se fosse um setor que dependesse muito do Mendy, mas como não é, eu acho que a França ainda vai conseguir ir muito forte, porque você tem centralizado, né, sendo os dois zagueiros, Varane, Umtiti e quando precisa até o próprio Lucas Hernandes, que é uma figura nova na seleção francesa, o Koscielny, né, como é que eu esqueci do Koscielny, mesmo tirando essas, você olha todos os outros laterais, o Sidibé, se não me engano, tá jogando no Mônaco também. Só que, claro, ele faz pela lateral direita, mas o Dinho, do Barcelona, ele consegue jogar pela lateral esquerda, então até pode suprir a falta do Mendy. Então, assim, no final das contas, eu acho que eles têm tanto banco que não vai ser um impacto tão grande. Com assim. esse setor defensivo, às vezes consegue não deixar o Kurzawa com tanta preocupação, responsabilidade na parte defensiva. Né? Ele fica mais liberado ali pra atacar. E é justamente onde ele brilha, né? Mas a gente tem que pensar também, eu acho que um pouco no... É que assim, a temporada do Mendy no Mônaco, a temporada passada foi muito forte. Eu acho que até que levou a esse preço absurdo que o Manchester City pagou nele. Claro, eu acho que foi um valor muito alto para um lateral. Mas, não sei, acho que a gente tem que esperar para ver. O Kurzawa pode surpreender também, pode fazer um bom trabalho, mas eu ainda acho o Mendy um jogador melhor do que ele. A gente estava comentando aqui da idade, né, dos jogadores, que vocês acreditam que é muito baixa, que talvez eles não sejam tão experientes, pelo menos para conquistar uma Copa do Mundo. Mas eu vejo esses atletas que, apesar da juventude deles, eles são muito completinhos. Eu estava vendo aqui que o Pogba, apesar de 24 anos, que ele é muito jovem, inclusive tem um Mbappé que também ele é o terceiro jogador da história mais novo a fazer gol pela seleção. Mas temos aqui o Pogba, que ele tem drible, impulsão, cabeceio, passe curto, longo. O Mbappé, que já estão chamando de novo Thierry Henry, né, da França. Aí você também tem o Dembélé, que é ambidestro. Ele chuta com as duas pernas. Ele é especialista em assistência. Os dois também são muito habilidosos, verdade. E só tem 20 anos, né, o Dembélé, se não estou enganado. E o Mbappé tem 18. 19. 19? O Griezmann, 26. Então, é uma seleção muito jovem, mas que é muito completinha e tem muita experiência para a idade que eles têm. Como eu disse no meu primeiro comentário aqui, eles são eles são referência nos clubes onde eles atuam, né? E essa seleção de completinhos aí do Bruno Santoni, muito se fala em Griezmann, muito se fala em Mbappé, Dembélé, mas pouca gente fala na versatilidade do Lemar, né? Que para mim é um dos jogadores mais importantes dessa seleção. Por quê? Porque ele faz praticamente todos os papéis no meio-campo e no ataque, né? E ele é um motorzinho, ele faz praticamente a mesma função que o Ribéry fazia na França em 2006. Né? Para vocês aí que eram muito novos, que estão nos ouvindo, né? O Ribéry era um jogador que tinha um rosto meio diferente, judiado, vamos dizer assim. Judiado. Não, brincadeira. Mas em 2006 o Ribéry ele corria por 4 jogadores, né? Era basicamente isso. E o Lemar ele tem essa movimentação, ele tem esse toque de bola rápido, ele faz o jogo acontecer para os outros jogadores brilharem. Ele é um coadjuvante de luxo, vamos dizer assim. Ele dá uma opção para os lados do campo e outra que não foi comentada ainda é a bola parada, né? Ele também é muito bom na bola parada. Isso, ele é mais um desses completinhos, né, Pedro Lucena? Ele e é extremamente importante para qualquer seleção que pense em ser competitiva. No caso da França, eles vão ser, talvez não seja o ano deles, né, para ganhar, para levar a taça. Mas você ter ele como opção para... Deus me livre, né? Acontece alguma coisa com o Griezmann, com o Mbappé, você consegue suprir qualquer função que seja do meio para frente, você consegue suprir com o Lemar. Então, é uma peça que
toda a seleção deveria ter. Eu não sei nem se o Brasil tem alguma coisa que a gente possa comparar com o Lemar, eu acho que muito difícil, acho que não. Mas que com certeza ajudaria qualquer seleção, um jogador como o Lemar. Você falou agora um pouco do Ribéry, lembrou do Ribéry, mas o Kanté também é outro jogador que corre por todos na seleção. Um pulmão interminável do Kanté. Tem um destaque muito grande também. O Kanté é o ponto de equilíbrio dessa seleção, né? Ele é a âncora que faz todo o trabalho defensivo, ele vai varrendo a entrada da área de um lado para outro, como ele fez no Leicester, como ele faz no Chelsea, né? E para finalizar, Lucas, antes de passar para a próxima seleção, eu queria também destacar a importância da bola parada na França, que tem o Payet, que eu acho que pode ser uma opção muito boa ali em algum momento de algum jogo nessa fase de grupo. E também essa variância tática da França, que eu acho que pode variar bastante para jogar tanto com 9 ou sem 9, que se eles escolherem jogar com 9, tem Giroud, tem Lacazette, tem o Griezmann que pode fazer essa função. E se eles quiserem jogar sem também, montar uma formação ali mais voltada para os pontas e toque de bola, eu acho que eles também conseguem. É isso aí. Mas passando de uma seleção muito nova, né? Vamos agora para uma seleção que tem uma média de idade um pouco mais avançada, né? Que é a seleção da Austrália, né? A Austrália vem aí com alguns contratempos, né? Depois da classificação para a Copa do Mundo, ela demitiu seu técnico, né? Isso pode causar algum problema, mas vem aí com o Tim Cahill, que tem seus 38 anos de idade. Matheus Bueno, o que a gente pode esperar dessa seleção da Austrália? Olha, eu ia até começar já falando desse fato do técnico, que foi logo antes deles começarem a repescagem, eles demitiram o treinador, que era o Postecoglou, e até hoje ninguém sabe direito o motivo, o que realmente aconteceu para a demissão. Eu acho que vai ser uma grande incógnita essa Austrália, porque pelo fato que tem ali o Tim Cahill, mesmo pesando a idade, que pode talvez decidir, mas eles contrataram um treinador agora já para essa Copa do Mundo, mas eles já têm outro treinador que vai assumir após essa Copa, visando a Copa de 2022. Então eu acho que talvez o pensamento deles estão bem lá para a próxima Copa do que exatamente para essa. Mas tem que ser, porque eu tenho que ver, vamos esperar. Porque vamos ver como que vai ser essa parte coletiva, esse sistema tático que ele vai conseguir implementar nessa seleção. E só por falar que você disse agora há pouco que é um projeto que eles têm para as próximas Copas, que essa é só a 5ª Copa que está disputando a Austrália, se eu não estou enganado, mas é a 4ª consecutiva. Então, realmente é um projeto que já vem de longa data, mas que eles estão visando ainda no futuro, né? E bom você ter falado isso, né, Bruno? O técnico que assumiu a seleção foi o Bert van Marwijk, que foi vice-campeão do mundo com a seleção da Holanda em 2010. Esse conhecimento, essa experiência desse técnico, que chegou, já implantou um sistema de jogo diferente, né? Com o técnico anterior, eles jogavam com 3 zagueiros, basicamente focando em não tomar gols, né? Agora, com esse técnico holandês, ele implantou um sistema com 3 atacantes, um 4-3-3 clássico na Holanda, né? Com Kroos e Leque aberto, um de cada lado, né? No meio ali você ainda tem o Tom Rogic, não sei dizer. Juric, eu acho. Estamos no Brasil, não é verdade, gente? Como todo programa, né? Que foi campeão invicto com o Celtic na temporada passada, né? Então, é uma seleção teoricamente fraca, que não tem grandes aspirações na Copa, mas que não deve ser descartada tão cedo, né, Pedro Lucena? É porque é um meio de campo muito competente esse que eles têm, né? Não é extremamente fraco, mas é competente, né? Não supera nenhum tipo de grande expectativa, não vai causar nenhuma pessoa falar, nossa, que impressionante o meio de campo, mas é um meio de campo que consegue fazer, por exemplo, o Aaron Mui, que é o destaque, né? Eu acho que até febre no campeonato inglês, pela temporada que ele está fazendo no Huddersfield Town, ele tem sido muito falado, tem feito impressionantes assim, atuações, mas tirando ele, você vê algumas peças um pouco mais velhas, o Jedinak, né, que joga no Aston Villa, mas já passou por vários times ingleses. E você olha que mas assim, eu tô olhando aqui a escalação e realmente é muito difícil imaginar que essa seleção australiana consiga fazer um estrago. Eu acho que o que vale a pena ser destacado de verdade é o gol. É o que eles têm ali entre
entre as traves, porque a Austrália já vem de uma certa consistência no gol, né? Porque tinha o Schwarzer antigamente, aí essa responsabilidade foi transferida agora pro Matthew Ryan, e o Ryan, eu acho ele um excelente goleiro. Eu acho que igual o Pedro ali, com a gente vendo assim, a escalação da Austrália, não é uma seleção que você olha e você se empolga. O desempenho delas, o desempenho da seleção nas eliminatórias não convenceu, não foi aquele futebol bem jogado. Tanto que foi a penúltima seleção a se classificar para a Copa. Passou por 2 repescagens Por pra 2 chegar na repescagens. Copa, né? Mas mesmo, tem aquela história que era outro treinador, mas agora eu acho muito difícil, porque um trabalho que está começando agora, chegar agora para a Copa com o Peru, que está vindo numa crescente muito grande, e a seleção da França, eu acho que fica meio complicado para eles. E ela se classificou, inclusive, atrás do Japão e da própria Arábia Saudita, que a gente falou lá no Grupo A, que é uma seleção fraca que está candidata a ser a pior da Copa. Então, Bruno Santoni, essa seleção da Austrália, você acha que ela é pior que aquela da Arábia Saudita? Ou foi só a contingência das eliminatórias mesmo? Bom, a seleção da Austrália, se você pega o histórico dela, na realidade, é uma seleção assim... Bom, não tem muito de diferente para agora, para a Copa de 2018, com o que a gente já viu nos anos anteriores. Aí, então, para você ter uma ideia mesmo que a Dinamarca, ela realmente é fraca. Dinamarca não, a Austrália. Desculpa, a Austrália. Te ofendi agora um pouco, né, Lucas? Não, capaz. Enfim, eu acredito que a Dinamarca, desculpa, de volta. Eu acho que a Austrália vai ser sim a pior da Copa de 2018. Vai ficar atrás da Arábia Saudita, mas muito em função do grupo que ela pegou. Ó, mais uma polêmica aí levantada pelo nosso polêmico Bruno Santoni. Falou que a Austrália vai ficar em último lugar na Copa do Mundo. Matheus, o que você pensa sobre isso? Ah, cara, eu acho que o desempenho da Austrália aí tem tudo pra ser ruim. Não consigo... Não vou usar palavras mais fortes assim, mas eu acho que dificilmente a Austrália terá um resultado mediano. Eu acho que vai ser bem baixo. De uma única vez na história que passou da fase de grupos também, tem isso, tem né? isso, tem E parou nas oitavas também. Mas... não se vive de passado, né, como dizem, mas olhando assim para o presente da seleção, eu acho que ela ter ficado atrás da Arábia Saudita foi mais um acidente de percurso, para ser bem sincero, porque tem uma certa qualidade. O Rodic do Celtic, que até a gente comentou ali, o Lucas comentou na entrada ele, por exemplo, é um bom meio ofensivo, né? Eu que acompanho bastante o Celtic, sou torcedor, dá para me considerar torcedor do Celtic, lá da Escócia, eu acompanho, vejo muito a qualidade que ele tem e tudo mais, e assim, tirando pela média, vendo que o Rodic, ele é um cara que meio que representa um pouco, claro que o nível dele é um pouco melhor do que o resto da seleção, mas que ele passa a essência do que é essa seleção. Eu acho que ela não é tendência a ficar em último na Copa, vamos dizer assim. A qualidade dela, eu acho que ainda dá para fazer algum estrago, talvez roubar um empate, ou talvez uma vitóriazinha em cima do Peru, quem sabe. Eu acho que dá para fazer um estrago. Eu acho muito difícil que vá passar também, eu duvido que vá passar. Mas, assim, chances são que ela pode ser uma pequena surpresa, ou pelo menos o calo no pé de alguém. Passamos agora para o nosso intervalo, o halftime aqui do Planeta Rússia. Voltamos rapidamente com o nosso programa. Nessa segunda parte você vai ficar com Peru e Dinamarca. Peru de Paulo Guerreiro, será? Matheus Bueno, o que você tem pra gente sobre o Peru que volta para uma Copa do Mundo após 36 anos? É isso mesmo, voltou depois de uma classificação emocionante nas eliminatórias, com uma festa lá no país. Eu acho que foi uma festa bem legal que eles fizeram, a alegria deles com essa volta do Peru para a Copa, mas a gente também tá nessa incógnita, né? O que vai ser, que a gente pode esperar do Peru nessa Copa? Tem essa incógnita do Guerreiro, que o julgamento está para ocorrer. Vamos até o dia que a gente lançar esse podcast, o resultado, acho que todos já estarão sabendo. Se o Peru, se o Guerreiro estiver na Copa, eu acho que vai ser muito importante para a seleção. Mas também tem outros nomes, o Cueva, que eu posso dizer que no São Paulo... Temos um São Paulino aqui, gente. Bota aquela musiquinha de fundo. De tristeza, exatamente.
O Cueva na seleção, ele é uma peça fundamental. Ele é o grande camisa 10 da seleção, que dá toda a dinâmica de jogo para a seleção do Peru. Mas também tem outro que também já está lá na Rússia, que já joga na Rússia, que é o Farfan, que ele está jogando muito bem, que ele joga lá no Lokomotiv no Moscou. E também tem o Trauco, né? Que por mais que no Flamengo ele não tenha, como o Cueva, ele não jogue bem no seu clube, mas na seleção ele tem um papel tático muito importante. Eu sou suspeito para falar do Jefferson Farfan, porque eu sou um grande fã do futebol do Jefferson Farfan, desde a época de Schalke 04, campeonato alemão, fez um baita campeonato ali com o trio de ataque Michel Bastos, Jefferson Farfan e Runtelar. Esse trio era bom. Com o Raul ainda entrando posteriormente, né? E... Ano de estreia do Draxler, inclusive. Ano de estreia de Julian Draxler, que hoje faz a festa ali no campeonato francês. Mas o Matheus falou uma coisa muito interessante, né? Essa dúvida da ida ou não do Paulo Guerreiro, ela... É possível dizer, Pedro, que a seleção ela é uma com o Guerreiro e outra sem o Guerreiro? Eu acho que dá. O Guerreiro é uma peça insubstituível aí nessa seleção do Peru, que é uma seleção um tanto quanto fraca. É o maior ídolo deles, né? Então, eles estão vivendo, vamos dizer assim, para ver o mito deles, a lenda deles, né? Coisa que às vezes aqui a gente fica muito saudosista, Garrincha, Pelé e tal, e eles estão vendo o ícone deles jogando ainda. Então você ter a presença do Guerreiro, às vezes não é nem técnica, é muito mais psicológica, aquela força de ter o principal craque. Porque se você tirar isso, o que sobra? Sobra talvez o Cueva, do nosso querido São Paulino aqui, talvez o Yotun, dependendo do desempenho dele, mas também... E o Farfan, né, gente? O Farfan não pode ser descartado. O Farfan, vamos fazer o seguinte, então, vamos ficar repetindo Farfan pro Lucas sentir alegria aqui no coração dele. Bota no fundo aí, editor. A emoção do nosso narrador apresentador. E você tem ainda o Advíncula, também é conhecido aqui dos brasileiros, né? Mas não é uma seleção que tem alguma aspiração muito grande se não for pela surpresa, se não for o Guerreiro tá lá. Eu acho que são duas seleções bem diferentes, com o Guerreiro lá ou ele ausente. E outros conhecidos também dos brasileiros aqui, principalmente da torcida do Coritiba, é o Raul Rui Dias, esse né? Eu conheci, rapaz. Que também é um atacante, né? E acredito que não de tanta qualidade técnica, ele não teve muita oportunidade aqui na passagem que ele teve, foi queimado pelo nosso técnico. E sem também... clubismo, galera, sem clubismo, vamos lá. E também temos aqui o técnico, né, que a gente não chegou a comentar, que é o Gareca. Teve passagem por aqui pelo Palmeiras. Não sei se... Não foi tão bem? Não sei se ele traz boas lembranças para os brasileiros, principalmente para a torcida do Palmeiras. Mas então, tem mais... motivos para a torcida brasileira ficar ligada aí nessa Copa do Mundo. Mas eu acho que o Gareca ele vem surpreendendo com o trabalho que ele tem feito na seleção. Eu acho que ele tem ido bem. A formação que ele joga no 4-2-3-1 ali, com o Cueva e o Farfan armando a seleção, e claro, com o Guerreiro de referência lá na frente. Mas eu acho que o Peru, eu acho que o Peru classifica na fase de grupos, porque tem toda essa parte emocional, ainda mais se o Guerreiro tiver. Porque a seleção vem tão empolgada com a festa que a torcida fez, eles sentiram tudo que eles estão representando após essa volta, tanto tempo sem jogar uma Copa do Mundo. E eu acho que isso pode fazer, sim, com que o Peru consiga se classificar. Você quer que o Peru passe, Matheus? Olha, a seleção peruana eu acredito que passa. Agora o resto aí eu deixo com quem... Eu deixo com você. Fica aí o questionamento, não é verdade? Mas essa seleção do Peru, ela tem uma média de idade de 24 anos. É uma equipe relativamente jovem, né? E com certeza alguns desses jogadores têm o próprio Guerreiro como ídolo, né? Até que ponto o Pedro aqui já comentou, né? Que o principal motivador dessa seleção é a possível ida do Paulo Guerreiro. Né? Eu volto a bola para o Bruno Santoni aqui. Até que ponto esse embalo dessa classificação suada, dessa possível ida do Guerreiro para a Copa, desses jogadores mais jovens terem um ídolo jogando ao seu lado, e do próprio técnico, até que ponto esse embalo pode fazer com que a seleção peruana se classifique pelo menos até as oitavas de final? Não faz, né? Não, eu acredito que isso não é critério para avançar de fase de grupos, ainda mais quando você tem uma fase de grupos aí com
com a Austrália e Dinamarca, aí que, aliás, falei agora há pouco da Austrália, né, que deve ser o pior clube da Copa do Mundo, tá um pouco hipócrita da minha parte de falar isso, né? Mas não, eu acredito que Peru vai precisar de muito mais do que toda essa empolgação aí, e mesmo que Guerreiro vá para a Copa e tudo mais, isso não vence as partidas. Exatamente, eu acho que depende muito dessa parte do Guerreiro. E com certeza quem estará escutando agora o nosso podcast já saberá qual foi a decisão no julgamento. Então, Desculpa, Lucas. Eu acho que tem 3 peças que podem ser interessantes não só para essa atual edição da Copa do Mundo, mas talvez até para um futuro, para tentar construir depois da aposentadoria do Guerreiro. Nenhum deles é atacante, mas pelo menos para a construção de um meio campo forte. Que são 3 jogadores até que eu anotei aqui, que é o Renato Tapia, o Edson Flores e o Christian Benavente. Um joga no Valência, outro no Sevilha, no Dortmund, ou seja, são jogadores que estão começando a ter um certo destaque em ligas que são referência de qualidade no futebol, e todos eles têm entre 22 e 23 anos, ainda numa idade boa para ser construída, mas eu acho que não vai ser o ano deles, não vai ser a edição deles ainda, assim, sabe? Eu acho que é mais se o Peru conseguir construir para o futuro. O Peru, teoricamente, não vai passar, né? Como a gente levantou no começo do programa, né? Eles têm uma seleção, como o Pedro falou, até para a próxima edição de Copa do Mundo, talvez, quem sabe. Mas quem tem uma seleção para essa Copa do Mundo já é a seleção da Dinamarca. A seleção da Dinamarca se classificou para a Copa do Mundo na repescagem também, né? Os 3 adversários da França nesse grupo se classificaram através da repescagem, mas com uma vitória acachapante sobre a Irlanda, né? Com um hat-trick do Christian Eriksen. Christian Eriksen, que é um meia atacante jogador do Tottenham, joga a Premier League, né? O que a gente pode esperar dessa Dinamarca que visa conseguir pelo menos igualar os mesmos feitos daquela Dinamáquina, né? Da grande seleção de todos os tempos da seleção dinamarquesa. O que a gente pode esperar dessa seleção, Pedro Lucena? Eu vou ser sincero, eu espero muita coisa. É meio estranho falar isso da Dinamarca, né? Dinamarca que é meio inconsistente quando se trata de aparição na Copa do Mundo. Tem horas que você olha e fala, esse time tem capacidade, e vai lá e perde a competição, perde a classificação. Aí quando você não dá nada, eles conseguem se classificar. Então é uma certa inconsistência. Só que para essa geração de jogadores, eu acho uma geração muito talentosa para o que o futebol dinamarquês tem conseguido revelar nos últimos 20 anos, mais ou menos. Não é só o Christian Eriksen que merece um destaque real, né? Você tem o Poulsen, você tem que é um atacante do Red Bull Leipzig, lá da Alemanha. Você tem uma defesa bem consistente com Kjaer, Jorgensen. Até mesmo o Larsen, se eu não me engano, ele é um bom, joga na Udinese. A temporada dele também não tem sido das melhores, mas também é um bom defensor. Eu acho uma equipe um tanto quanto completa, e por mais que a gente tenha um certo preconceito com o fato deles terem passado, se classificado por repescagem, né, as classificatórias europeias são muito difíceis. Então, para você conseguir, quer dizer que você tem pelo menos um time decente. Eu acho que esse time é muito mais do que decente. E ela caiu no grupo da Polônia, né? Que tem um time já teoricamente consolidado no cenário europeu, né? Com um baita de um atacante que é o Lewandowski. E nas eliminatórias ela venceu a Polônia por 4-0. Temos que lembrar disso daí. Então a seleção da Dinamarca, ela não é só o Christian Eriksen, né, Matheus? Ela vem de um trabalho que empolga, né? Não é só o Eriksen, ele tem também o Delaney, do meia do Werder Bremen, que ele tem, tanto que o estilo de jogo da Dinamarca ela é voltado ali para a qualidade técnica no meio de campo, que é jogando no 4-3-3, totalmente voltado ali para o Eriksen e também para o Delaney. Tem os outros jogadores de qualidade, como o Pedro mesmo mencionou, mas a qualidade eu acho que fica totalmente voltado pro Eriksen ali, né? Porque os números dele, os últimos 12 jogos, ele fez 11 gols. E eu acho que ele vai ser muito importante. Essa boa campanha, com esses 2 últimos resultados que você também citou, trouxe a torcida para perto da seleção e acho que isso vai ser um fator importante para a Copa do Mundo. Eu vou discordar um pouquinho, porque eu acredito que a Dinamarca depende muito ainda do Eriksen, porque se você pega a quantidade de gols
feitos, foram 25 até o Mundial agora de 2018. Ele 11 nos últimos 12 jogos. Sim, e 11 foram dele. Desses 25, 11 foram dele. Mas ao mesmo tempo a seleção só tomou 9 gols. Então mostra aí que faz 25, toma 9, então tem uma defesa até certo ponto meio que sólida. Agora eu queria dar uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte, que temos aqui um torcedor da Dinamarca, Lucas Jensen, que você se escuta aí nos nossos programas, mas também temos um jogador com o mesmo sobrenome na seleção da Dinamarca, que é o Jensen. Que é inclusive com o mesmo nome, Com né? o mesmo nome, Lucas Jensen. Essa é uma curiosidade, não é por isso que eu sou a favor da Dinamarca, né? Mas eu acho que um ponto importante que eu devo discordar de você, Bruno, é que eu acho que a seleção da Dinamarca ela tem bons ingredientes em todas as partes, né? Para formar ali uma receita de sucesso. Né? Eriksen de protagonista, um protagonista de peso, e bons coadjuvantes, né? Seja das 3 opções ofensivas que tem o técnico ali com Jorgensen, Bentner, né? Vários centroavantes que não se firmaram completamente, até os pontas, que são o Sisto, né? Que é um Robin destro, basicamente, até a gente estava conversando isso antes do programa, né? Ele corre, corta para a direita, né? E os outros jogadores, até o próprio Delaney, que o Matheus falou, que é o vice-artilheiro dessa seleção, né? Então, é uma seleção voltada basicamente para o meio-campo, né, Pedro? É verdade, mas porque você tem um cara extremamente experiente, que inclusive é o capitão não é o Eriksen, né? O Kvist jogou há muito tempo no Stuttgart, né? Mas aí começou a ter uma certa decaída no estilo de jogo, é um volante dos clássicos mesmo, não tem a grande capacidade de sair no jogo, mas que tem uma contenção muito boa, oferece uma contenção muito boa. E outra coisa que eu acho que colaborou muito para a defesa, para boa defesa, que o Santoni deu uma destacada ali, que levou poucos gols nos últimos jogos que disputou, também está no goleiro, né, que é o Kasper Schmeichel, né, que é um excelente goleiro do Leicester City, filho do legendário Schmeichel também do Manchester United. Assim, eu acho que a seleção da Dinamarca, ela tem um destaque em todas as áreas, menos no ataque como referência, que é um pouco mais fraco, né? Você tem o Bentner, que virou aquela piada maravilhosa de internet, virou basicamente um meme. Mas na seleção, até que ele não é esse monstro negativo que as pessoas falam, né? Ele consegue fazer um trabalho decente, né, pela sua seleção, até por isso que ele ainda é chamado, mesmo já com 30 anos. Mas eu acho que esse meio de campo consegue distribuir bem, ele tira o peso, a responsabilidade do ataque, por ser o setor mais fraco da seleção também. Mas não vejo ele tão dependente quanto os meus colegas de mesa aqui. E Matheus Bueno, esse Poulsen, né, jogador do Leipzig e tal, na minha opinião, ele é um baita de um carregador de piano. Apesar de jogar no ataque, né, ele é um jogador também, como a gente falou anteriormente do Lemar na seleção da França, ele é um jogador que faz muito bem essa parte tática. Como que você vê o papel do Poulsen no sucesso do Eriksen e, consequentemente, da Dinamarca? Eu acho que isso que você falou que é o fator importante ali do... Carregamento de piano. Carregação? Exatamente. Eu acho que a importância tática dele pro time lá e pro clube dele é muito, muito importante. Porque ele ajuda em todo esquema ali, ele não é apenas um 9. Ele ajuda também em volta, ajuda a marcação, ajuda para criar as jogadas. Ele trabalha bem, tem a movimentação. Então eu acho que isso ele pode ser completamente importante ali para trabalhar junto com o Eriksen nessa parte ofensiva da Dinamarca. E eu gosto do Poulsen porque ele justamente tem essa parte da movimentação. Ele não é um cara tão... parado. Ele não é um cara tão lento para a altura que ele tem. Porque o Poulsen, várias vezes eu esqueço, mas ele tem 1,93 de altura. Então ele é um cara enorme. Tem várias vezes que o próprio Red Bull lá, quando eles estão sofrendo muita pressão no final de jogo, ele vai para a área porque olha o tamanho dessa criatura. E ele consegue ainda ser móvel. Então ele é um cara muito completo, né? Ele não é só aquele 9 clássico. Então é uma ferramenta muito boa para a Dinamarca. Esses escandinavos maravilhosos. Ele tanto não é um 9 que nessa seleção da Dinamarca ele joga pelo lado direito, né? Inclusive na fase defensiva da seleção ele fecha, chegando próximo ao lateral direito da equipe, né? Por vezes alguns jogadores alternam naquela posição, mas ele fecha marcando
o ataque do adversário, né? No futebol de hoje, isso é muito importante, né, Matheus? Essa volta para marcar que a gente brincou no nosso primeiro programa, se você não escutou, inclusive, vai escutar, né? Essa volta para marcar de um centroavante, de um atacante, ela faz a diferença hoje no futebol moderno, né? É importante. No futebol atual é muito importante. Os pontas voltando para ajudar a marcação na lateral, os noves ali, o centroavante voltando para ajudar no meio. Com certeza, essa parte tática hoje em dia é fundamental. Não tem como você não trabalhar essa parte, porque se você não trabalhar, se você fizer um esquema de jogo ali sem isso, você vai sofrer e você vai ter resultados ruins. E para finalizar aqui a seleção da Dinamarca, Bruno Santoni, você parece ter uma posição meio desfavorável com a seleção do Dá pra dizer até que é uma certa mágoa, né? Eu queria saber Perseguição de é o você, nome disso. se essa seleção, na sua opinião, ela é melhor ou pior do que aquela Dinamáquina dos irmãos Laudrup? Não tem nem comparação, né? É 1000 vezes pior. Você tem... Não, é pior. O pessoal tá tirando sarro de mim aqui dentro do estúdio, mas é muito pior. Tanto é que você vê pelos apelidos, né? Se você tinha um apelido de uma Dinamáquina, agora você tem uma seleção que entrou pela repescagem. Me desculpa, Pedro, você falou agora há pouco que isso não quer dizer exatamente que a Dinamarca seja uma seleção ruim ou que vai cair direto na fase de grupos, não sei o quê. Mas na minha visão, sim. Eu acho que se você for para repescagem, por mais que tenha vencido a Polônia por 4-0, você tem uma seleção aí que tem muito que melhorar. E não era o que a gente via na Dinamáquina. E é isso aí. Então, muito obrigado, né, pelas suas informações, pela sua leitura de jogo ali, né, Bruno Santoni. Mas o papo tá bom, como sempre. Mas vamos ficando por aqui nesse programa de hoje. Fechamos agora o grupo C, né? Mas antes de mais nada, né, vamos para os nossos palpites dos nossos comentaristas, né? Quem que vai passar, quem que vai ficar, quem que vai ser a zebra. Vamos lá, Bruno Santoni, quem que você destaca para passar para as oitavas de final? Eu destaco a França, que é incontestável, né? A passagem para a fase de mata-mata. E daí fica bem disputado aí, porque são 3 seleções aí que dificilmente passam para as oitavas, né? E meu palpite é do Peru. O palpite é do Peru. Matheus Bueno, qual é o seu palpite? Olha, eu acho que a França, com certeza, é a grande favorita a passar em primeiro lugar. Mas, já pra segunda, eu tô ali em dúvida. Peru com Guerreiro, pra mim, passa Peru. Sem Guerreiro, aí eu acho que passa a Dinamarca. Pedro Lucena. Em primeiro lugar, a França vai passear nesse grupo, que vai ser uma surra. Uma surra mesmo, não vamos ver nem a cor da França nesse grupo. E pra mim, a segunda colocação fica tranquilamente com a Dinamarca. Pra mim, eu já acho que a França não vai passear tanto assim. Eu acho que ela vai ter uma vida não difícil, mas Peru e Dinamarca vão complicar bastante ali a classificação em primeiro lugar da França, mas eu acho que a França é favorita sim, essa classificação. E passa França e Dinamarca. E esses foram os nossos palpites da nossa equipe, né? Quero agradecer a você por mais uma vez ter ouvido a gente até o final, né? Desculpa pelas nossas brincadeiras. E vamos nos despedindo. Muito obrigado, Bruno Santoni. Eu que agradeço. Valeu e um grande abraço. Grande abraço, Bruno Santoni. Matheus Bueno. Valeu e nos vemos aí em breve no próximo grupo da Copa do Mundo. Nos vemos no próximo programa. Pedro Lucena. É isso aí, nos vemos no próximo programa. Obrigado aí. Fique com a gente e até a próxima. Trick, messing with